À medida que a gente for avançando aqui, vou tratar de alguns pontos que eu julgo necessário para que uma relação permaneça de forma equilibrada e saudável. Uma coisa que você precisa entender é que não existe casamento perfeito, o que existe é casamento feliz. Casamento perfeito é aquele que não tem turbulência, né? Casamento que não tem turbulência não existe. Casamento feliz é casamento de gente que vive turbulência e aprendeu a lidar com as turbulências da vida. Em relação aos problemas, todos nós aqui somos iguais. Talvez o que nos difere é a maneira a qual nós lidamos com as dificuldades do dia a dia. Então, a gente que trabalha nesse ambiente de terapia familiar, a gente tem algumas demandas o tempo todo. E eu quero compartilhar algumas delas com vocês hoje. Eu vou mudar um pouquinho o roteiro, mas eu tenho certeza que o Pai está nos direcionando. Se eu ficar em algum momento alterado e nervoso, os de casa, por favor, digam para mim, tá menos, bispo, fique mais calmo, faz um sinal, tá bom? Vamos falar de tempo? Tempo dentro de casa. Vamos lá. Tempo é uma coisa que pega. Por que o tempo é uma coisa que pega? Porque a vida está muito rápida, sim ou não? É tudo muito rápido. E você percebe que, à medida que nós vamos avançando no tempo, os produtos que nos são oferecidos, eles buscam ter a mesma agilidade a qual a vida está nos empurrando. Por exemplo, tempos atrás, para você pagar suas contas, você precisava sair de casa. Hoje em dia, tudo em um clique. Se você for um pouco mais organizado, você coloca tudo em DDA, e aí quando chegar as datas, vai caindo tudo bonitinho, direitinho. As comidas são muito rápidas hoje. É tudo muito acelerado, não é? E a gente nessa vida acelerada, essa vida que nos consome, essa vida atual, a gente às vezes se perde em relação ao tempo. O tempo que nós damos ao cônjuge, o tempo que nós entregamos aos filhos, o tempo. A Bíblia fala que existe tempo para todas as coisas. Então eu não posso ser negligente em relação ao tempo que eu dedico ao outro. E aí vamos ver o que Deus pensa a respeito de tempo? Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. Ah, é Velho Testamento, bispo, mas é um pensamento de Deus. Foi Deus quem deu essa palavra, tá? Então você precisa compreender isso. Lembrando que, quando nós falamos de relacionamento, nós temos várias teorias. Por exemplo, do ponto de vista filosófico, você vai entender uma coisa, antropológico outra coisa, sociológico outra coisa, psicológico outra coisa, e nós tratamos do ponto de vista teológico. Tudo aqui vai afluir na palavra. Olha o que diz esse texto. Se um homem tiver casado recentemente, não será enviado nem assumirá compromisso durante um ano. Fala aí, meninos. Meninos, por favor, falem. Diga de novo para as meninas ouvirem isso, vai. Não, vocês estão gaguejando por quê? Tá difícil de falar? Ontem eu assisti o filme do Cebolinha com meus filhos e da Mônica. A Mônica falou, diz que me ama, Cebolinha. Toda vez que o Cebolinha falar que amava a Mônica, ele não conseguia falar. Vocês estão do mesmo jeito. Eu quero que vocês repitam para mim a segunda parte do versículo. A partir do durante ali, no 3. 1, 2, 3. Você tinha lido esse versículo antes? É Velho Testamento, tudo bem, mas tem a essência de Deus. Vamos tentar entender o sentimento de Deus. É um sentimento que tem aqui. É uma preocupação, sim ou não? E não é uma preocupação humana, é uma preocupação divina. Deus está dizendo, você se casou? Beleza, você está liberado da guerra.
aqui é muito poderoso e mexeu muito comigo isso. Eu tento colocar em prática, porque no ponto de vista divino, antes de o camarada, do rapaz, se tornar um grande guerreiro, antes dele se tornar alguém que defendeu a sua pátria, antes dele se tornar um varão valoroso fora de casa, precisa primeiro fazer a esposa feliz. Sabe o que Deus está dizendo? Para mim, é muito mais importante você fazer a tua esposa feliz do que você lutar pela sua nação. Quem vai dizer amém? Está na Bíblia. Deus está dizendo, antes de você defender Israel, faça a sua esposa feliz, cara. Antes de você sair de casa e arriscar a vida por sua nação, faça sua esposa feliz. Isso tem a ver com o tempo. Vamos falar a segunda parte, depois eu entro um pouquinho mais. Só que ficar dando risada, eu já vou falar. Você está se entregando, viu? Cadeira. Ele não assumirá cargo público. Não é apenas a guerra. Antes dele ser importante no meio da sociedade, antes dele ser importante entre as pessoas da nação, antes dele assumir responsabilidades fora de casa, olha o que o texto está dizendo, cargos públicos, alguém conhecido, alguém visto, alguém poderoso, alguém que se relaciona, Deus está dizendo, antes de você ser isso, faça a tua esposa feliz. Por que eu estou dizendo isso? Porque principalmente nós, homens, estamos destruindo esse sentimento de Deus. Quando Deus estabeleceu o matrimônio no Éden, Ele não deu ao homem um trabalho, Ele não deu ao homem um carro, Ele não deu ao homem o jogo de futebol, Ele não deu ao homem amigos, Ele não deu ao homem macho, Ele não deu ao homem negócios, Ele não deu ao homem ministério, Ele deu uma esposa. E qual foi o momento que Ele deu essa esposa? Qual era o olhar divino? Não é bom que o homem fique só. Deus está dizendo, aquilo que falta para completar o homem, não está no Éden, não está na satisfação das árvores que eu plantei, não está no governo que eu dei ao homem, não está na casa que eu dei a ele, está na esposa. À tarde eu estava no aconselhamento, a esposa até ficou meio alterada comigo, e eu falei, você sabe que toda palestra que eu dou para casais, eu dou surra nos maridos. Por quê? Tudo nasce no sacerdote. Uma casa equilibrada, ela vem do olhar do sacerdote. Não que a esposa não tenha valor. Agora, quando a gente fala desse tempo, a gente negligencia esse tempo. E a gente sempre tem algo para validar as nossas desculpas. Você precisa tomar cuidado. Por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar o Lázaro, ele disse para Marta, retirai a pedra. Aí a Marta diz o quê? Olha, já faz 4 dias, já está fedendo. Sabe o que ela está fazendo? Ela está dando uma desculpa, a qual essa desculpa tem uma validação para que eles não removam a pedra. E a gente, às vezes, está trabalhando muito. A gente, às vezes, está passando pouco tempo com o cônjuge. A gente, às vezes, tem paciência para ouvir todo mundo o dia inteiro. Mas quando chega em casa, não quer ouvir elas. E posso falar uma coisa? Elas falam. Elas têm a capacidade do sermão completo. Sabe o que é isso? Quando elas vão pregar para você que o sermão está pronto, cara, de verdade,
elas podem começar 7 horas da noite, na mesa, ao jantar, porque elas têm essa dificuldade, às vezes, por não ter espaço para falar, acabam falando no momento errado, nos lugares errados. Mas eu vou te falar uma coisa, se ela começar a pregar 7 horas da noite para você na mesa do jantar, e você de alguma forma interromper, ela vai voltar na pregação, no mesmo tópico, ela não perde tópico, tá bom? Não perde raciocínio, e tem outra coisa, ai de ti se você não deixar ela pregar tudo, porque se ela não pregar tudo, desculpa o trocadilho de palavras, ela vai fazer da tua vida um inferno. Então, a gente às vezes negligencia isso. E por quê? Porque estamos trabalhando, porque estamos fazendo hora extra, porque estamos fazendo isso, porque estamos fazendo aquilo, porque precisamos pagar as contas. É legítimo isso? É verdade, tá? Há verdade nisso. Mas nem tudo que é legítimo é o certo a fazer. Consegue entender isso? Porque às vezes você pega o que é legítimo e coloca no lugar errado e na hora errada. E aí é legítimo, mas não é certo. E aí, por que eu estou te falando isso? Essa coisa do tempo, essa ausência, fez com que talvez Adão fosse expulso do paraíso. Onde estava o Adão enquanto Eva batia um papo com a serpente, cara? Já parou para pensar nisso? Você já deve ter escutado isso. Onde que ele estava? Ausente. Não sei onde ele estava ou o que estava fazendo, mas ele estava ausente. Quem deveria estar ali ouvindo a Eva? O Adão. Evitaria problemas. E às vezes, porque você não dá o devido tempo, e também as meninas precisam entender isso, principalmente as que já têm filho e filhos pequenos. Por quê? Os pequenos consomem a brisa de vocês geral.